Vamos lá, começar a gravar aqui a terceira parte, o Heitor vai ajudar, e nós vamos falar de algumas operações que chamam operações secundárias, tá? Essas operações secundárias, elas não são necessariamente, sabe, as mais utilizadas e tal, mas dá para você. Existem alguns contextos onde elas podem aparecer e elas podem ser úteis também. E principalmente se você está mexendo com hardware, uma dessas operações ela é muito comum em hardware. Na verdade, ela é muito fácil de implementar em hardware e normalmente os hardwares implementam essa operação para que você consiga fazer algumas contas rapidamente, tá? Essas operações, primeiro, essa daqui da setinha ou da implicação, certo? A implicação. E aí, por que elas são secundárias? Elas são secundárias porque no final elas existe uma maneira de você representar essas operações utilizando as operações que a gente já viu, utilizando o ou, o or, o and e o not, tá bom? A primeira operação é essa operação da implicação. A implicação é x implica y, certo? Ou x setinha y aqui. X implica y. A tabela verdade dela, ela corresponde a não x ou y, certo? De novo, ela aqui é um pouquinho abstrato, mas ela está dizendo mais ou menos assim. Se você está falando que todo dia que chove, a calçada está molhada. Isso aí é a mesma coisa que você falar que ou a calçada ou nunca chove, porque se nunca chove, essa afirmação é verdade. Você fala assim, todo dia que chove a calçada está molhada, mas nunca chove, então tudo bem. Ou a calçada está sempre molhada. Se essa calçada está sempre molhada, então não tem como você falsificar essa afirmação. Se a calçada está sempre molhada, então isso aqui está ok, é verdade também. É um pouquinho. Se a gente estivesse fazendo, por exemplo, estudando lógica formal, isso aqui é uma das expressões mais interessantes de se explorar. Para a gente não vai ser tão útil assim, mas na lógica formal ela é bem interessante. O que é útil é esse daqui, que é o ou exclusivo, ou shore. Shore. O or é ou shore é o exclusive or. E ele tem uma tabela verdade. A expressão dele significa isso aqui, olha. Vai ser ou x é verdadeiro e o y não, ou o x é falso e o y é verdadeiro, certo? Na verdade, esse daqui é o ou exclusivo realmente. Ele é como se fosse um ou, só que ele não está considerando a possibilidade dos dois serem verdade, certo? Ele exclui a possibilidade dos dois serem verdade. E por fim, você tem esse daqui que é da equivalência. O x e o y são equivalentes. Eles falam a mesma coisa. Quando um é verdade, o outro é verdade. Isso daqui você pode falar como sendo a negação do shore. E se você pega a negação do shore, você pega essa expressão de cima aqui e você fizer o De Morgan nessa expressão de cima, você obtém essa expressão de baixo. Então, é a negação do shore, certo? E aqui embaixo nós temos a tabela verdade para esses caras. Aqui a gente consegue ver realmente que bate essas coisas que a gente falou, tá? Vamos pegar o shore, que é o mais fácil da gente entender, tá bom? Tranquilo, Heitor? Tranquilo. Vamos lá. Nós temos o x e temos o y. O que daria o shore de x e o y? Imagina que o x é falso, zero. Zero aqui está representando o nosso falso, o nosso f. Tanto faz fazer f, falso, verdadeiro, ou 1. Mas aqui eu tenho. Se eu tenho que o x e o y são falsos, o shore está aqui também é falso. Tudo bem? Tudo bem. Se eu tenho que o x é verdadeiro e o y é falso, eu tenho que o shore é verdadeiro. Se eu tenho que o x é falso e o y é verdadeiro, o shore também é verdadeiro. Agora, até aqui, esses dois casos, ele bateu exatamente com o or. O que a gente está excluindo? A gente está excluindo a possibilidade do x ser verdadeiro e o y ser verdadeiro. Se o x for verdadeiro e o y for verdadeiro, o shore é falso. Tudo bem? Tudo bem. Então, na verdade, a tabela verdade é muito mais simples do que a própria expressão, né? A expressão, que é esse negócio aqui em cima, a expressão ela é mais complicada do que a própria tabela verdade. A tabela verdade é fácil de decorar. Os dois são zero, os dois são iguais, 0 ou 1 é zero. Se eles são diferentes, é 1, tá? A equivalência é o contrário do shore. Onde o shore é zero, ele é 1, onde o shore é 1, ele é zero. Então, quer dizer, se os dois são zeros, são falsos, ele é verdadeiro. Se os dois são verdadeiros, ele é verdadeiro.
Se um é verdadeiro e o outro é falso, ele é falso. Tudo bem? E aqui nós temos a implicação. A implicação, como eu falei, ela é formalmente ela é bem interessante de se explorar, mas computacionalmente ela não é muito usada. Eu nem sei se existe em algum lugar, algum computador que implementa a implicação. Mas a implicação, ela diz o seguinte, olha, se os dois forem zero, ela é verdade. Se o primeiro for zero e o segundo for verdadeiro, ela é verdade. Se os dois forem verdadeiros, ela também é verdade. Agora, se o primeiro for verdadeiro e o segundo não, se o x for verdadeiro e o y não, ela é falsa. É o único caso que ela é falsa, é quando o x é verdadeiro e o y é falso, tá bom? Você consegue imaginar uma situação que a gente conseguiria descrever, além dessa tentativa aí com a calçada, descrever uma situação onde essa implicação poderia fazer sentido no dia a dia, Heitor? Assim, eu não sei se eu entendi muito bem a implicação, mas eu acho que a primeira é como se fosse uma causa, a segunda uma consequência. Isso, Então, por exemplo, o primeiro é estudar para a prova e o segundo é ir bem. certo. Aí eu acho que daria. Beleza, tranquilo. Se você estuda para a prova, você vai bem. Mas aí tem, pode ser por aí sim, mas aí a gente tem que pensar que como uma coisa causa a outra, é mais difícil da gente raciocinar. Uma outra forma da gente pensar é assim, imagina que você faça um trato com você faça um trato com seus pais, vamos imaginar, mas você não deve ter idade de querer fazer trato com os pais não, mas imagine que você faça um trato com os seus pais. E aí o trato com seus pais vai ser do tipo assim, olha, ahn, sei lá, todo dia que tiver prova, eu vou estudar. Tudo bem? Se tiver prova, eu vou estudar. Esse é o trato. E aí todo dia que acontecer isso, todo dia que você respeitar essa regra, você ganha um, sei lá, uma mesada, um sorvete, tá bom? Eu tô tentando não tratar vocês Beleza. como ensino médio, mas só me ocorre esses exemplos aí. Mas vamos supor, você fez esse trato. Todo dia que tem prova, eu vou estudar. Beleza? Beleza. Se você cumprir a regra, você ganha um sorvete, tá bom? Chega segunda-feira. Segunda-feira não tem prova. Faz diferença se você estuda ou não? Não. Você quer o sorvete. Mas você não estudou. Mas não teve prova. Eu não estudei porque não teve prova. Mas eu não quebrei a regra, eu quero o meu sorvete. Daí você ganha um sorvete na segunda. Beleza? Aí vem terça. Terça-feira tem prova, mas você não estuda. Você cumpriu a regra? Não. Você não ganha sorvete na terça-feira. Quarta-feira, não tem prova e você estuda. Você quer sorvete? Sim, mas não vale a pena. Mas. Oh, sinceridade. Mas você quer o sorvete. Concorda? Sim. Tudo bem que você não precisava ter estudado, mas você quer o sorvete, você não quebrou a regra. Você não teve prova, mas você estudou. Você estudou, mas não teve prova, tanto faz. O fato é, você cumpriu a regra e você quer o seu sorvete. E na quinta-feira teve prova e você estudou. Certo? Então, você vai ter sorvete? Sim. Com certeza. Então, qual é a única situação onde você não tem sorvete? Quando você tem prova e não estuda. Você tem prova, que é o primeiro, e não estuda. Aí não tem sorvete. Todas as outras situações, tranquilo. Você vai ganhar o seu sorvetinho lá no final, tá bom? E principalmente essa daqui. Agora, se você tivesse que descrever quais dias você tem sorvete e quais dias você não tem, na verdade, melhor, eu quero descrever quais dias eu vou ter sorvete. Certo? Quais dias eu tenho sorvete? Quais dias você ganha sorvete? Você consegue descrever? Ganha sorvete nos dias que não tem prova Isso. e nos dias que tem prova você estuda. Não. Não, você pode falar mais simples ainda. Nos dias que não tem prova Isso. e... Calma aí, não sei. E- No dia... não sei. Tá quase lá, quase lá. Nos dias que não tem prova E nos dias que você estuda? e nos dias que você estuda. Com certeza. São os Faz 2 dias que sentido. você garante sorvete. Sorvetinho garantido. Se não tem prova, sorvete. Se eu estudo,
Sorvete. Concorda? Concordo. Agora dá uma olhadinha na regra, na expressão que representa aqui a implicação. A regra é X é ter prova, Y é estudar. Como é que você garante o sorvete? E ser verdadeiro, a implicação é ter o sorvetinho garantido. Olha como é que está aqui. Como é que você garante o sorvete? Não prova ou estuda. Beleza? Faz sentido agora. Faz sentido, né? Mas assim, como eu falei, é legal, principalmente porque esse raciocínio lógico pode ajudar em alguma coisa, mas na prática a gente aparece muito aparece pouco na programação e aparece um pouco, mas não dessa forma também. E na hora que você está falando de hardware, isso aí praticamente não aparece. Mas é bem legal, é interessante. E ela é de um jeito que, às vezes, assim, a gente não raciocina diretamente dessa forma, tá bom? Então a gente tem esses caras aqui. O Shor vai ser bem útil. Nós já vimos De Morgan. Por último, a gente vai ver uma outra coisinha aqui, que é o seguinte, que é umas situações onde a gente pode simplificar. Imagina o seguinte, imagine que eu quero fazer a tabela verdade de true and e. Quando você tem uma coisa onde é true e, a gente consegue simplificar essa expressão bastante, concorda? Imagina o seguinte, na verdade, imagine que você tenha uma expressão, na verdade eu vou fazer diferente, porque assim fica muito óbvio. Eu vou colocar assim, x maior que 5. Mas vamos supor que você sabe que x é 100. Você sabe, você tem certeza que x é 100. Por algum motivo, você sabe que x é 100, correto? Se você sabe que x é 100, nessa expressão aqui eu poderia ter uma forma mais simples dela, não posso? O que corresponde aqui? Se o A for true, é true, e se o A for false, é false. Então, exatamente. Então, esse cara aqui, na verdade, é A. É a mesma coisa que eu falar A. Então, vamos lá, garantindo que o x, ó, veja bem, o x é maior que 5 com certeza. Porque o x, vamos supor que, vamos fazer melhor, o x é maior que menos 5. Imagina que o x é um contador que começa em 0 e só cresce. Então, ele com certeza é maior que menos 5. Então, essa expressão aqui, esse cara, conjunção com A, é a mesma coisa que falar A. Isso aqui vai ser muito útil, hoje ainda, tá bom? Outra expressão, imagine que eu tenha aqui, olha, o x é um contador, vê lá, põe na cabeça, o x é um contador que começa em 0. E aí eu coloco x é menor que menos 5 and A. Ok. Aí é false para sempre. É falso sempre. Porque se a primeira parte é falso, esse cara aqui tudo é falso. Certo? Então, isso aqui é falso. Não interessa mais o valor de A. Essa expressão ela vai ser sempre falsa. Tá bom? É uma contradição, na verdade, você ter isso daqui. Uma coisa que é sempre falsa, a gente pode falar que é uma contradição. Aí nós temos outros carinhas que a gente pode fazer. Nós podemos fazer a mesma brincadeira com o OR. Imagina lá, o x é um contador. E aí ele vai fazer x maior que 5 OR A. Sempre true. Isso aqui é sempre true. Então até sumiu o A, sumiu a expressão toda, isso aqui vira true. Certo? E aí por fim a gente vai fazer x menor que menos 5 OR A. O que é isso? É A. Isso é A. Beleza? Então, o que a gente tem com isso daqui? Que a gente pode, dependendo da expressão que a gente vai usar, a gente pode simplificar a expressão. Basicamente, o que a gente viu até agora foi formas de você simplificar. Tá certo que a gente viu esses operadores aqui no meio secundários, vão ser úteis eventualmente lá para frente, o shor principalmente, mas tirando isso, o que a gente viu foi simplificação. Como é que eu pego uma expressão e converto essa expressão em outras expressões? Usando De Morgan, usando not, aqui um not elimina o outro, agora usando essa forma de você simplificar a expressão, se eu tenho alguma coisa que é sempre verdade e A é A, uma coisa que é sempre falso e A é falso, uma coisa que é sempre verdade ou A é verdade, uma coisa que é sempre falso ou A é falso. Desculpa, é A, tá bom? Vou parar aqui.